Muito boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto. Nós estamos iniciando mais um culto a Deus e nós convidamos você a fazer desse culto um culto coletivo, um culto em comunidade, um culto onde a igreja dele em cada casa se reúne para louvar. Eu quero ler um texto com você, ele está lá em Colossenses 1, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É a respeito disso que nós vamos cantar. Tudo nele subsiste, tudo nele foi criado, então ele veio e depois dele vieram todas as outras coisas. Seja o que for, seja qualquer situação, está debaixo da mão dele, está debaixo do poder e da autoridade dele. E nós cantamos a respeito disso. Ele é o nosso firmamento, ele é o nosso fundamento, ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha sólida e firme que não nos deixa cair, não nos deixa esmorecer. E é a respeito disso que nós cantamos. E eu te convido a cantar conosco. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Cante o nome dele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Cantamos: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
faz mudar o mundo. Nós cantamos: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Nós erguemos a voz. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Vou confiar somente em ti, não vou ser. Cantamos: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche. E nós cantamos que nós construiremos em ti, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode cantar confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja, Pai. Aleluias. Nós te louvamos, ó Pai. Abraçando, quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Na Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós
está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Cante! E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, não vi um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, honra. Tome o lugar de honra, 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 tome o lugar de honra. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus se assentar. Tome o lugar, tome o lugar, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, oh, tome o lugar de honra. Aleluia. Toma o teu lugar de honra, Pai. Toma o teu lugar de honra nos nossos corações, ó Pai. Toma o teu lugar de honra, Pai, na nossa mesa, Pai. Toma o teu lugar de honra, Pai, nas nossas vidas, ó Jesus. E que ao partir do pão, ó Pai, nós possamos lembrar de quem Tu és, que nós possamos reconhecer quem Tu és, assim como os discípulos no caminho de Emaús. Essa é a nossa oração, Pai. Abra os nossos olhos e toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa mesa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui conosco, participando desta celebração. Eu quero convidar você a se preparar neste momento para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Quero convidar você, reúne aí a família, reúne aí também, prepare aí os elementos da ceia do Senhor. Eu creio que já esteja preparado, não é? E nós vamos então celebrar a ceia do Senhor, como nós temos feito aqui, né, durante esse período, né, que nós estamos fazendo o culto online. Estamos celebrando a ceia sempre no segundo domingo, e eu quero convidar você para participar desta celebração. Quero usar aqui rapidamente um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 26. Jesus estava reunido com seus discípulos e Mateus registra então este momento em que Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos. Diz assim a palavra, Mateus 26, a partir do verso 26.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Versículo 29, ele diz assim: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, queridos? Eu quero então orar neste momento. Quero orar com você antes de nós partilharmos os elementos da ceia do Senhor. É importante dizer por que nós celebramos a ceia. A ceia é um memorial que nos traz a lembrança da morte e do sacrifício de Jesus. Então é importante nesse momento você pensar com o coração grato, pensar com gratidão acerca do sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Jesus foi até a cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas ele também, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo à direita de Deus Pai. E ele ordenou aos seus discípulos que assim o fizesse, que nós celebrássemos a ceia do Senhor até a sua volta, até ele voltar para buscar a sua igreja. Pastor, quem pode participar da ceia? Todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que já teve a experiência do novo nascimento e que serve a Jesus, todo aquele que está em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, todo aquele que está em comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Então eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta hora, Senhor. Te louvamos por este memorial. Te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, ó Deus, pelo pão que vamos comer, que simboliza o corpo de Jesus. Te louvamos pelo cálice que vamos tomar, que simboliza o sangue da nova aliança. O sangue que Jesus derramou ali na cruz, que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Louvamos o Senhor pelo teu infinito amor, pelo teu amor incomparável. Abençoa a tua igreja que está reunida neste momento, participando deste memorial. Abençoe cada casa, cada lar, cada família da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assim como o Senhor nos ordenou, eu quero convidar você para tomar aí, pegar o pão. Nós vamos comer o pão, que simboliza o corpo de Jesus, em memória de Jesus. Comamos dele todo. Da mesma forma, em memória de Jesus, bebamos do cálice, o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança, o sangue que simboliza, que representa de forma simbólica o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós, em nome de Jesus. Bebamos dele todo em memória e por amor a Jesus.
Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos continuar celebrando a Deus. Nós temos agora uma palavra. Deus vai falar ao seu coração neste momento, através da pastora Elisete. Ela tem uma palavra que Deus colocou no coração dela para compartilhar comigo, com você. Abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que bom poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor novamente para vocês. E eu quero aproveitar esse tempo, queridos, e falar do quanto eu tenho tido saudade de vocês. E hoje pela manhã eu não sei se existe meia crise, mas eu tive um pouco, né, disso. Eu fiquei em casa um pouco preocupada e apreensiva, preocupado como está a sua vida, como que você está, como está a sua família, a sua casa. E eu quero deixar para você bem claro que nós estamos à disposição de vocês. Daquilo que vocês precisarem, vocês têm o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp. Por favor, queridos, nos comunique, fala com a gente, chama que a gente vai atender, porque é mais fácil vocês passarem como vocês estão do que a gente conseguir falar com todos vocês. Mas a saudade está sendo grande e eu espero em breve poder estar vendo vocês e estou me colocando mais uma vez à disposição de vocês. Amém? Vamos passar para a palavra, então? Eu quero que você abra sua Bíblia em 2ª carta de 2 Reis 3, nós vamos estar lendo do 1 ao 20, para a gente poder entender um pouco melhor. E diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nabete, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, filho dos Moabitas, era um contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei e serei como tu, o seu povo, e como o seu povo, e com os meus cavalos e com os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Presta atenção, querido, eles vão pelo deserto. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando por uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado os seguiam. Não tinham água, que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Este está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, cuja a presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora,
pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não verei vento e não verei chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vossos gados e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas suas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água. Danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de águas. Amém, queridos? Um texto um pouco longo, mas é necessário para que nós possamos entender essa mensagem. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, eu quero me colocar à tua disposição, eu quero me colocar na dependência do Senhor neste momento, e que o seu Espírito Santo venha ministrar em cada coração, Pai Santo, em cada vida que está ouvindo essa mensagem agora, que o seu Espírito Santo venha ministrar no coração, Senhor Deus. Faça uma obra linda em cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor Deus. E mais uma vez, Senhor Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, ó Pai querido, que seja tão somente o Senhor, ó Pai Santo, não a mim, Senhor Deus, mas ao teu Espírito eu me entrego nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui, queridos, a história de 3 reis, né? Jorão, ele assume o reinado de Israel. Ele é filho de, como nós vemos aqui, filho de Acabe com Jezabel. E ele assume o reinado após a morte do seu pai. Porém, ele era um rei idólatra, profanador e murmurador. E da mesma forma como Jorão, ele desonrava a Deus, do outro lado tinha Josafá, que era um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor, um homem que buscava o Senhor. Então, era totalmente o inverso, esses 2 reis que a gente vê aqui. E depois da morte de Acabe, os moabitas, eles se revoltam, eles ficam revoltados e decidem não mais pagar tributos para Israel. E nessa crise todas, os moabitas acabam levantando uma guerra contra Israel, querem atacar Israel. E quando esse rei, Jorão, ele percebe isso, ele vai contar, vamos dizer assim, os povo lá do exército dele, os homens do exército dele, e ele percebe que se ele for com o povo, com aquelas pessoas que ele tinha ali para enfrentar, ele ia ser derrotado. E o que ele faz? Ele vai lá então e chama o rei de Judá, que eles eram aliados, apesar de serem bem diferentes nessa posição, em adoração ao Senhor, mas era da mesma, né? Eles eram amigos, vamos dizer assim. E ele acaba chamando Josafá para participar com ele, para somar com ele nessa batalha. E Josafá chama o rei de Edom para participar. Então, a gente vê aqui 3 reis que se unem contra o rei, contra o povo, os moabitas. E eles vão ali para o deserto. Eles vão caminho ao deserto para poder encontrar com o seu adversário e ter essa guerra. E quando eles estão ali, eles ficam andando em círculo. Eles ficam andando em círculo e não conseguem sair do lugar. Eles ficam perdidos ali no deserto. Porém, começa a acabar a água, começa a acabar a comida e começa a vir o desespero naqueles homens, naqueles reis, naquele povo, e começa a vir o desespero, né? E a gente percebe aqui, queridos, que Jorão começa a colocar culpa em Deus. No versículo 10 a gente vê isso, que ele começa a falar que mas Deus trouxe a gente aqui para esse lugar, trouxe a gente para o deserto, para matar a gente aqui no deserto. A gente já ouviu essa história lá atrás, né? A gente vê um pouco essa história quando o povo saiu de Israel, saiu lá do Egito, aliás. E Jorão faz exatamente isso. Ele começa a murmurar, ele começa a falar, mas será que Deus trouxe a gente para o deserto para morrer aqui? Né? E ele começa nessa crise toda, e isso faz parte da natureza humana, né, queridos? Quando a gente olha ali para o Jardim do Éden, quando a gente olha lá em Gênesis, a gente percebe que isso é uma coisa que acontece mesmo, uma coisa natural. Né? Quando o Senhor encontra ali, depois do pecado, encontra Eva, e ele fala, Eva, o que aconteceu? Né? Ele fala, e
e Eva coloca a culpa, aliás, primeiro fala com Adão, Adão coloca a culpa na mulher, né? E a mulher depois coloca a culpa na serpente, e talvez se Deus fosse conversar, perder tempo conversando com a serpente, que é o diabo, o diabo ia colocar a culpa em Deus. Porque, infelizmente, isso faz parte da natureza humana, nós somos assim. A gente sempre quer procurar um culpado para os nossos erros, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Porém, queridos, quando a gente olha para Josafá tem uma postura totalmente diferente. Josafá, ele quer ouvir Deus. A postura dela dele é exatamente essa. Mas não tem um homem aqui, não tem quem possa falar por Deus aqui neste lugar. Então, essa é a grande diferença que a gente percebe entre uma pessoa que teme ao Senhor e a pessoa que não teme ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, ela quer ouvir Deus. E aquela pessoa que não teme ao Senhor, ela quer reclamar e achar um culpado para os seus erros. E esse texto, querido, nós vemos aqui, é um texto poderoso, é um texto que nos traz muito aprendizado. Por isso eu fiz questão de ler todo esse texto. E nós iremos aprender, a partir desses textos, a partir de aqui, que eu vou destacar algumas coisas nesse texto. Eu quero destacar algumas coisas nesse texto que, para a gente poder entender melhor e para a gente poder aprender a praticar, como a gente faz para viver realmente as verdades do Senhor, para mostrar para você que Deus, Ele interfere em nossas crises. Tem essas duas questões nesse texto que a gente tem que aprender. Que Deus interfere nas nossas crises. Querido, Deus interfere nas suas crises, seja ela qual for, seja ela de qual natureza for. Ele interfere nas suas crises, nas minhas crises. E o segundo é que Deus envia resposta no deserto. Querido, se você está passando por algum deserto, a gente ouve muito essa frase, né, passando pelo deserto e tal, mas se você está passando por algum deserto, saiba que Deus envia resposta no deserto. E eu quero destacar algumas coisas nesse texto que vai te ensinar como você viver isso na prática. Pastora, mas e aí? Como que eu faço para saber que Deus interfere em minhas crises e como Deus envia resposta no deserto? E eu quero fazer alguns destaques aqui com você, para você viver isso de fato na sua vida e entender que isso é uma verdade. E o primeiro é exatamente isso que eu falei agora há pouco para você. Nós precisamos assumir os nossos erros. Querido, isso é muito necessário, nós assumirmos nossos erros. Quando a gente fica procurando um culpado para os nossos erros, quando a gente fica querendo culpar alguém por alguma coisa que nós fizemos ou que nós erramos, isso é uma prova muito evidente, querido, de que nós não nos arrependemos de verdade. Enquanto eu estiver procurando um culpado, é sinal de que eu não me arrependi dos meus pecados, dos meus erros. Mas quando a gente entende isso, querido, quando a gente assume os nossos erros, nós somos quebrantados. Nós chegamos diante do Senhor, nos quebrantamos e mostramos isso para Ele. Nos arrependemos de todos os nossos pecados. E nós não podemos querer atribuir as culpas dos nossos erros, das consequências dos nossos erros, a Deus ou às outras pessoas. Às vezes a gente anda errado, faz um monte de coisa errada, faz tudo bagunçado, e tudo isso tem a consequência. E aí, quando chega a consequência, a gente quer culpar Deus ou nós queremos culpar as pessoas. Queridos, isso mostra que nós não nos arrependemos. Nós precisamos, sim, assumir os nossos erros. O erro desse povo aqui, o erro dessas pessoas, desses 3 reis, estava com Jorão. Por causa da sua idolatria, por ele ser um homem profano, e por isso ele estava sofrendo aquela consequência. E ainda assim, ele queria culpar Deus. Então nós precisamos assumir os nossos erros diante de toda a situação, de tudo aquilo que vier sobre nós. E o segundo destaque é que o crente fiel quer ouvir a Deus. Querido, nós precisamos muito ouvir a Deus. Em meio à crise, o crente fiel, ele fala pouco e ouve mais. Ele fica mais em silêncio. Jorão, ele estava murmurando aqui. Ele começa a murmurar. E Josafá, no versículo 11 e 12, ele diz: será que há um profeta aqui neste lugar? Onde eu possa ouvir Deus falar aquilo que Ele tem para falar, aquilo que eu tenho que fazer, para que possamos consultar Ele e Ele nos orientar naquilo que nós precisamos fazer? Essa foi a palavra de Josafá.
E o crente temente quer entender os propósitos de Deus e não saber o porquê que está acontecendo. Você já percebeu que geralmente quando acontece algo com a gente, conosco, a gente logo fala, mas Deus, por que isso está acontecendo? Mas Deus, por que o Senhor deixou logo comigo? Essa é a nossa reação. Mas eu creio, queridos, que a nossa posição tem que ser, Deus, qual o propósito do Senhor em cima disso? Querido, tudo o que acontece na nossa vida, nós que somos tementes ao Senhor, que buscamos ao Senhor, tem um propósito. E a palavra do Senhor nos garante isso. E a minha frase, como sempre, algumas pessoas que têm caminhado comigo sabem que a minha frase é: Deus, Ele é especialista em fazer todas as coisas contribuir para o nosso bem. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que ela esteja, por mais tenebrosa que seja a situação, Ele consegue fazer isso contribuir para o nosso bem. Então nós não temos que questionar, nós temos que saber, Deus, qual o propósito de tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor está me impulsionando com isso? É isso que nós temos que fazer. O crente temente a Deus sente necessidade de ouvir a direção de Deus. Não sai falando demais, não fala pelos cotovelos, como dizem por aí. Queria te falar uma coisa. Enquanto Deus não falar contigo, enquanto Deus não der uma direção para você, todas as palavras são vãs. Não se apegue à palavra de homens, mas busque ao Senhor. Deus pode, sim, usar pessoas para te falar, pessoas para te orientar, mas busque você primeiro. Busque você ao Senhor. E aí, sim, outros vão confirmar aquilo que o Senhor já testificou no seu coração, aquilo que o Senhor já falou no teu coração. Deus vai apenas confirmar isso que Ele tem para falar já com você. Então, a gente vê essa grande diferença entre esses dois reis. Um queria ouvir a Deus e o outro murmurava. O outro falava mal, o outro criticava, o outro queria colocar culpa em Deus. Então, Deus sempre vai querer falar conosco. Deus sempre vai nos dar direção. Deus sempre vai nos orientar. Deus sempre vai estar falando conosco. E nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis a isso. E eu lembro do profeta Samuel, quando ele ainda era bem pequenininho, criança, ele estava no templo ali, e o Senhor chama ele a primeira, chama a segunda, e na terceira vez ele fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele entendeu que aquela voz era do Senhor. E ele foi ali e falou para Deus falar que ele estava ouvindo. E nós temos que ter essa mesma postura, que o Senhor fala, porque o teu servo te ouve. É isso que nós temos que ter, essa que tem que ser a nossa postura. E é interessante, queridos, que no versículo 12, e eu quero ler para você, porque eu achei muito interessante isso, e eu não posso deixar de ler para você entender também. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Querido, esse descer aqui me chamou muita atenção. E é interessante que o Senhor, Ele está no céu, Ele está nas alturas. Mas para a gente poder se encontrar com Ele, nós temos que descer. Nós não temos que colocar uma escada e ir até o céu. Mas a nossa postura tem que ser de descer. Nós temos que descer, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos quebrantar. A nossa posição é essa para falar com Deus. Nós temos que descer. E Ele está sentado no trono. E sabe que Ele está num trono. E para eu falar com Deus, eu não vou pegar um outro trono e colocar ao lado dele. E falar: Deus, vamos aí bater um papo aí que eu preciso falar com o Senhor e eu quero ouvir o Senhor. Não, queridos. Eu tenho que me prostrar diante do trono. Para eu ouvir Deus, eu preciso prostrar. Eu preciso descer. E esse descer eu achei muito interessante, me chamou muita atenção porque eu pensei nisso. Falei: interessante, Deus está nas alturas, mas eu preciso descer, eu não posso subir. E Ele está no trono, e eu tenho que sentar no chão, me ajoelhar, me prostrar diante da presença dEle, se é que eu quero ouvir a voz dEle. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ouvi-lo. É um tempo de, quer dizer rendição, humilhação, reconhecimento da grandeza dEle. É isso que eu tenho que fazer. E o terceiro destaque que eu quero dar aqui, para você entender, para você conseguir entender que Deus interfere em suas crises e que Deus envia resposta no deserto. O terceiro destaque que eu quero fazer nesse texto é que Deus não faz alianças políticas. No versículo 14...
versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Querido, ele está falando isso para um rei. Ele era um profeta que eles nem conheciam até então, que ele não conhecia até então, né, porque é apresentado por aquele outro, por servo deles, né, e ele chega para o rei e fala: olha, se não fosse o Josafá, que teme ao Senhor, eu não estava aqui nem olhando a tua cara, eu não estava perdendo tempo aqui com você. Olha a ousadia desse homem, olha a ousadia dele. Mas isso aqui, desculpe, irmãos, mas isso aqui nos prova que Deus não faz aliança políticas. Ele não faz isso. Deus não coloca tapete vermelho porque é político, porque é isso, porque é um grande. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Até porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, se tem alguém que tem que prostrar, se alguém tem que fazer alguma aliança com ele, somos nós. E é interessante como que o conceito de Deus é bem diferente do nosso humano, porque Deus, ele ouve, atende os servos e os filhos. E quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para a humanidade, é totalmente ao inverso. Infelizmente, alguns setores, algumas coisas que a gente pode ver, é totalmente o inverso. Mas Deus, ele atende os seus filhos e teus servos, né? E o exemplo que eu lembro também aqui foi sobre Naamã, quando Naamã, aquela escrava, aquela menina, fala para ele: olha, existe um homem que pode te curar. E ele vai, eu acho que ele deve ter se arrumado todo, né? E acha: não, chega lá, eu vou ter a maior moral diante desse cara, e ele vai me tratar porque eu sou o tal, né? Mas é o inverso, né? Ele chega ali, ele nem é atendido, o servo daquele profeta que vai ali atende ele, e para piorar a situação dele, manda ele banhar num rio que era imundo, que era um rio sujo. Eu fico imaginando qual foi a reação de Naamã realmente, quando ele, um rei, um homem tão poderoso, tenente, né, não sei o que ele era, me foge agora o que ele era, mas ele era alguém muito importante da sociedade, e vai até um profeta, né, para ele, um simples profeta, e o profeta fala para ele se banhar naquele rio, né, e ele vai e acontece a cura, porque Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus do Rio Jordão, e Ele é que faz esses milagres, é Ele que faz acontecer, independente daquilo que a pessoa é, né? O negócio é você obedecer ao Senhor, você temer ao Senhor, e o milagre acontece sim, quando a gente obedece ao Senhor. E o quarto destaque que eu quero fazer para você aqui também, é a presença de um crente fiel, muda tudo, muda o ambiente, muda a circunstância. E só para a gente ilustrar aqui, Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, e Abrão, ele chega ali para aqueles três anjos, né, que representavam o Senhor, preocupado porque ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele chega e fala assim: mas me fala uma coisa, e se tiver 50 justos? Vocês vão destruir a cidade? O Senhor vai destruir a cidade? E aí o Senhor fala: não, por causa desses 50 eu não vou destruir a cidade. E ele vai falando ali 40, 30, e o Senhor sempre falando: não vou destruir. E aí por fim ele fala: Senhor, não se irrita comigo, mas e se tiver 10? O Senhor vai destruir? E aí o Senhor fala: não, por causa desses 10 eu não vou destruir a cidade. Querido, onde tem um crente fiel, as coisas mudam. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Onde nós estivermos, onde nós fomos plantados, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mudar o ambiente, nós temos que mudar a circunstância. Nós temos que fazer isso. E o Senhor nos dá autoridade para fazer isso. O Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos dá estratégia para fazer isso. E nós temos que usar isso, o Senhor tem nos dado. O Senhor quer nos usar. Nós precisamos mudar realmente o ambiente. E onde nós estamos, querida, a justiça do Senhor chega. A presença do justo muda o cenário. A presença do justo, de um crente fiel, faz a ira do Senhor se apagar. O Senhor está virado com Sodoma e Gomorra, mas por causa daqueles 10, ele fala que não vai destruir a cidade. Então, onde existe a presença de um crente, a ira do Senhor é apagada, e a misericórdia dele
manifesta e o seu favor vem sobre as vidas que ali se encontram. Através de nós vamos transformar a vida, nós vamos mudar histórias, porque nós estamos presentes naquele local. Amém, queridos? E o quinto diz que o louvor atrai a presença de Deus. No versículo 15 diz assim, estou ruim meio das vistas, queridos, tenham paciência. 15 diz assim, ora pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Querido, louvor muda. Eu não falo do louvor como música, eu não quero falar isso como um simples canto. Eu não quero falar dessa forma, vou falar um pouquinho sobre isso, mas nesse momento eu quero falar com você sobre louvor como estilo de vida. A tua existência, querido, é uma adoração. O teu estilo de vida precisa ser louvor. O teu estilo de vida precisa ser louvor ao Senhor. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. A sua vida tem que ser para a glória do Senhor. Tudo que você faz, o teu trabalho, tudo que você faz tem que ser um louvor. Tem que ser em adoração ao Senhor. Queridos, isso atrai a presença do Senhor. O louvor atrai a presença do Senhor. E tem algumas versões que falam arpista, né? Nesse texto fala arpista, nessa aqui minha versão fala tangedor, né? E o tangedor, ele tinha um estilo diferente de adoração, ele tinha um estilo, ele atraía, ele proporcionava essa presença do Senhor, ele atraía a presença do Senhor. E mais um pouquinho você vai ver que quando eles começam a cantar, a mão do Senhor vem sobre eles. Outras versões falam que o poder do Senhor vem sobre aquele lugar. Então, o tangedor, ele tem isso, ele tem essa coisa de buscar a presença do Senhor, né? E lembrando de arpista, a gente lembra ali de Davi, quando Davi começava a tocar sua harpa, e Saul estava ali endemoniado, né? E quando Davi começava a tocar a harpa, os demônios saíam de Saul, né? Então, o arpista ou o tangedor, ele tem essa diferença, talvez, vamos dizer assim, né? E falando do louvor como música na igreja, querido, a música na igreja não é simplesmente para encher um espaço, para ocupar, vamos fazer a música, vão ter o louvor, porque enquanto essas pessoas vão chegando para a palavra. Não, a intenção do louvor é justamente isso, atrair a presença do Senhor. É preparar o ambiente para o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer. O louvor, ele diz isso. O Senhor habita no meio dos louvores. Ele habita no meio do louvor. Então, onde o Senhor está, onde há a presença do Senhor, existe a adoração. Existe a adoração. Isso é manifesto. Nós não manifestamos a presença do Senhor através do nosso louvor e da nossa adoração. E no versículo 15 diz, como eu acabei de ler agora para vocês, vou ler novamente aqui essa finalzinho do 15. Meu Deus. Trazei o tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, nós podemos perceber isso, né? Que quando ele tocava, a mão do Senhor vinha. Então, exatamente isso acontece no louvor da igreja. Quando nós estamos louvando, nós estamos preparando nosso coração, nós estamos preparando o ambiente para aquilo que o Senhor vai fazer. Mas, infelizmente, que nós hoje temos perdido tempo com tantas coisas. Nós temos perdido nosso tempo com tantas outras coisas, que nós não temos tido tempo de adorar o Senhor, de buscar a presença do Senhor através da adoração. E o Senhor quer nos atrair para um tempo de adoração, para um tempo de louvor. O Senhor quer nos atrair para nós podermos nos colocar realmente à disposição dEle, estar louvando Ele, para a glória dEle, e atrair a presença dEle para a nossa casa, para a nossa vida. E eu creio, queridos, que o deserto pelo qual o Senhor nos leva é para que o nome dEle seja louvado. Às vezes o Senhor nos leva mesmo para o deserto, às vezes o Senhor vai nos levar mesmo para alguns desertos, mas é para que o nome dEle no final, quando a gente sairmos desse deserto, é para que o nome dEle seja louvado, para que no final nós possamos louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle e engrandecer aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o dono do milagre. Os louvores, queridos, a gente pode perceber na Bíblia algumas passagens que o louvor, ele
ele mexe com as estruturas, ele mexe com o alicerce, ele abala o alicerce do cárcere, ele faz o rio Jordão secar, parar a água naquele momento ali. E é interessante que quando a gente olha para esse texto do rio Jordão, a gente vê que o Senhor, ele não mandou os sacerdotes irem na frente. Ele fala, olha, sacerdotes, vocês vão na frente, chega lá, vocês começam a pregar, para falar minha palavra. Não. O Senhor manda primeiro os levitas irem na frente, os adoradores irem na frente. E aí, quando aqueles homens chegam ali, a água, o rio se abre e o povo pode passar. Então, você vê como que é importante, como que o Senhor valoriza o louvor, como que o Senhor valoriza a nossa adoração através do louvor. Então, querido, louve, cante ao Senhor, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, para que a mão do Senhor possa vir sobre a sua vida. E você vê aquilo que Ele vai fazer, como a gente vê aqui nesse texto. Depois desse momento, grandes coisas o Senhor faz com esse povo. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente sobre isso. A mão do Senhor, queridos, é aquela mão que rege o universo. É aquela mão forte e poderosa, que a gente vê vários textos, várias palavras em Salmos que falam sobre isso, sobre a mão forte do Senhor. A gente vê vários textos que falam isso. E essa mesma mão forte, essa mesma mão que rege o universo, ela rege a sua vida e a minha vida. E Ele tem feito disso. Ele tem feito isso. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem cuidado de você. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado da sua casa, da tua família, com a mão forte dele estendida sobre você. E grandes livramentos o Senhor tem dado, grandes coisas o Senhor tem feito. Eu tenho certeza disso, porque Ele é fiel. E o sexto destaque, querido, que eu quero falar com você aqui, voltando aqui, esse destaque que eu estou fazendo, é para que você entenda que Deus interfere em suas crises, e também que você entenda que Deus envia resposta no deserto. E para você entender isso, como que Deus age dessa maneira, eu quero falar aqui sobre o sexto destaque, que não há milagre sem obediência. Querido, o Senhor não tem como Ele fazer um milagre na sua vida se você não obedecer. Às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, às vezes a gente quer fazer as coisas conforme a nossa vontade, aquilo que a gente acha que vai ser bom, aquilo que a gente acha que vai dar certo, e a gente não quer obedecer. A gente não quer colocar o nosso coração à disposição daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Porque às vezes aquilo que o Senhor quer fazer talvez nos pareça mais difícil. E às vezes até impossível. E a gente às vezes não quer obedecer. Porque a gente vai muito pela visão, por aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós enxergamos. Esse caminho aqui é melhor, porque eu estou vendo o que vai dar lá na frente. Só que as coisas de Deus não são assim. Deus, Ele age naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não estamos vendo. Ele age dessa maneira. Então, querido, o sexto destaque eu quero falar aqui para você entender que Deus interfere em suas crises e que Deus envia resposta no deserto. É que não há milagre sem obediência. Versículo 16 ao 18. Diz assim. E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vossos gados e vossos animais. E ainda, pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas suas mãos. Queridos, pensa comigo. Eles estavam no meio do deserto. Os animais já estavam com sede, os homens já estavam com sede, sem comida. E de repente, vem um profeta e diz para eles, olha, faz cova aí. Não é essas covas que estão ouvindo falar na televisão que a gente ouve, né? Alguns prefeitos fazendo e tal, não são essas covas, né? Mas ele vai e fala, faça covas. Queridos, como que vai caber isso na cabeça do ser humano? Nós estamos no meio do deserto, vem um camarada e manda a gente fazer cova, porque esse lugar vai se encher de água. Eu acho que é realmente assim, né, meio difícil do homem acreditar nisso. Mas o milagre só veio porque eles se prepararam para o milagre, porque eles obedeceram a palavra de Deus, eles obedeceram aquilo que aquele homem estava falando. Eles estavam obedecendo aquilo que veio, aquela ordem que veio.
apenas faça. Queridos, apenas faça o que o Senhor está falando, apenas faça. O resultado vem depois. Se o Senhor está mandando fazer, faça. Simples assim. É só fazer. Ou você aprende a obedecer cavando, fazendo as covas, ou você vai continuar murmurando. Você tem duas escolhas. Ou a gente vai continuar murmurando, reclamando, achando o culpado, ou a gente vai fazer aquilo que o Senhor está falando, ainda que seja um absurdo para nós, ainda que pareça difícil, ainda que pareça algo que não tem cabimento. Nós temos essas duas opções. No versículo 17, diz assim, até eu achar, tá, achei. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tantas águas, que bebereis vós e vossos gados e os vossos animais. Queridos, milagres, às vezes não tem sinal. Há milagres que vêm sem sinais. Quando você vê, aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O Senhor fala, você cava, olha, presta atenção, queridos, o que Deus fala aqui com esses homens, com essas pessoas. Olha, vocês vão lá, vão fazer as covas, e essas covas vão se encher de água, que vai transbordar, vocês vão beber, os animais vão beber, vai ser saciada a fome de vocês. Absurdo. Mas tem sinal. Deus fala aqui que não vai mandar chuva. Como vai ser isso? Qual a providência de Deus? Mas não, como eu falei atrás, agora há pouco, a gente não tem que questionar Deus. A gente tem que esperar o que Ele vai fazer. E Deus faz isso. E eu quero falar com você, querido, que a providência de Deus sempre vem com abundância. Sempre vem com abundância. Deus sempre faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E a outra coisa é que é de forma extraordinária. Justamente para nos confundir. Justamente para confundir o homem. É dessa forma que o Senhor faz. Porque se fosse algo simples, se fosse algo fácil, a gente ia atribuir isso a outras coisas, a outra circunstância, a médico, a governos. Mas Deus, Ele faz coisa extraordinária, justamente para mostrar que Ele é Deus e que foi Ele quem fez. Ele faz essas coisas, Ele faz além do que nós podemos imaginar ou pensar. E o sétimo e último, queridos, destaque que eu quero dar aqui. No meio da crise, não corte a generosidade. Não deixa de servir no meio da crise, querido. Não para de servir no meio da crise. Continue sendo generoso, continue contribuindo, continue colaborando. Faça a tua parte. No versículo 20, nós podemos ver isso. Diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Deixa eu te falar mais ou menos o que aconteceu aqui. Eles fizeram as covas estavam ali, e de repente elas começaram a se encher de água, a água começou a encher aquelas covas, não imagino quantas covas eles fizeram, mas foram bastante, porque eram muitos homens, eram 3 exércitos e mais os animais, então era muita água. E o que aconteceu na verdade? Houve, vamos dizer assim, que uma enchente em uma outra região, e a água daquela enchente, ela veio, o Senhor falou que não choveria ali, naquele local, mas houve como uma enchente numa outra região, e aquela água daquela chuva em outra região, ela veio descendo, como a gente vê aqui, ela veio descendo, e atingiu aquela região, enchendo aquelas covas, enchendo todas aquelas covas ali, que eles tinham cavado ali, e o Senhor mandou que eles fizessem aquelas covas, por causa dessa chuva. O Senhor já tinha providenciado isso. Olha, faça chuva, faça só a cova. A água para encher essas covas, eu vou providenciar. E é isso que o Senhor faz. Obedeça a Ele, faça aquilo que Ele está mandando. A providência para acontecer o milagre, isso é com Ele. Nós não temos que nos preocupar com isso. A chuva foi em outro lugar, a enchente foi em outro lugar, mas foi suficiente para encher aquelas covas e o milagre acontecer naquele lugar. Querido, se prepara para o milagre do Senhor. Nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu espero que você tenha
aprendido hoje, que você tenha conseguido entender essa palavra, que você tenha conseguido, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração essa palavra. E o meu desejo, queridos, é que realmente nós possamos viver esse milagre do Senhor no deserto. Que nós possamos viver coisas maravilhosas no deserto, queridos. E tem uma música que fala que o Senhor nos leva para o deserto para mostrar que está conosco. E o Senhor faz isso. E o Senhor, Ele sempre vai interferir nas suas crises, sim, queridos. Não pensa que você está passando por crise, por dificuldade. Hoje a gente está vivendo realmente uma crise. Nós estamos vivendo isso e eu quero que você aplique essa palavra também diante disso que nós estamos vivendo. Eu acredito que vai te ajudar bastante. E nós estamos vivendo esse tempo. Mas Deus é conosco, Deus é contigo. Deus, Ele não desampara. Eu falei aqui que o Senhor, Ele cuida dos servos e dos seus filhos. Ele tem uma aliança comigo e com você, queridos. E Ele não vai nos desamparar. Haja o que houver, Ele vai estar conosco. Amém, queridos? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. E você que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, você que ainda não entendeu o propósito da sua vida, entregando ela para o Senhor, eu espero que você faça isso para que você possa viver todas essas promessas. Querido, o Senhor, Ele tem plano de paz e não de mal, para te dar o fim que Ele desejar. Por isso, queridos, você precisa tomar uma decisão e entregar a sua vida para o Senhor. Para que, de fato, você deixe de ser criatura e você venha a ser filho de Deus. E desfrutar de toda a sua herança, desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Amém? Vamos orar uma vez mais? Deus eterno, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos desfrutar, Senhor Deus, de tantas verdades, Senhor Deus. Pai, nós te amamos, Senhor Deus. Nós declaramos o nosso amor pelo Senhor, ó Pai querido, porque, Senhor Deus, o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor Deus, para nos orientar, para nos dar direção, Senhor Deus. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor é conosco. A Tua palavra nos garante, Senhor Deus, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos tempos, Senhor Deus. E nós te louvamos por isso, porque em tempo algum, Senhor Deus, nós nos sentimos sozinhos, Senhor Deus, porque nós temos um Paizinho amado que nos carrega nos braços, um Paizinho amado que cuida de nós, um Paizinho que interfere nas nossas crises, um Paizinho que nos entende, Senhor Deus, como nós somos, Pai querido, e um Paizinho que venha ao nosso alcance, que venha conosco quando nós estamos no deserto, Pai. Muito obrigado por isso. E eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor venha se manifestar na vida desse querido que está ouvindo agora, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, faça maravilhas nessa vida, Senhor Deus. Pai, concede os desejos do coração do Teu Filho, Senhor Deus, alinhando, Senhor Deus, aos desejos que o Senhor tem no coração a respeito dele, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada vida, cada família. E mais uma vez eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha ministrar essa palavra nos corações, que venha fazer coisas, Senhor Deus, maravilhosas, coisas lindas, Senhor Deus, através dessa palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa cair em terra fértil, para que ela venha germinar e dar frutos que permaneçam, Senhor Deus. E que vidas venham ser edificadas no Senhor através dessa palavra, Senhor Deus. Dê entendimento aos Teus filhinhos a respeito dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, que eu oro ao Senhor e agradeço. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Nós temos agora o Pais Kids, que você venha desfrutar desse momento tão agradável com seus filhos, com as crianças. E que Deus abençoe a sua semana, te guarda e te proteja em todo o tempo. Amém. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Hoje vamos falar sobre ter coragem de lutar e vencer o mal. Vai ser demais! Mas primeiro, você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em pessoas novas quando entregamos a nossa vida para Jesus? Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo! Oi, gente! Falem comigo, eu sou filho de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado! Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou corajoso! Oi, gente! E digam agora bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Então, como eu falei no começo,
Hoje vamos falar sobre ter coragem de lutar e vencer o mal. Vamos falar nossa frase juntos? Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Vamos falar mais uma vez? Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Uau! Vamos ver como a rainha Esther foi forte e corajosa e como ela venceu um grande mal que veio contra o povo dela. Esther era rainha da Pérsia. Nem mesmo seu marido, o rei Xerxes, sabia do seu segredo. Esther era judia. O primo de Esther, Mordecai, trabalhava no palácio e a vigiava. O conselheiro de Xerxes, Ramã, recebeu uma promoção. Ele era muito orgulhoso. Todos, menos Mordecai, se inclinavam a ele. Ramã se sentiu insultado e jurou que mataria Mordecai e todos os judeus. Ramã mentiu para Xerxes dizendo que os judeus eram perigosos e deviam morrer. Xerxes concordou e marcou um dia para matá-los. Mordecai ficou amedrontado e enviou uma mensagem à rainha Esther. "Mude a opinião do rei", disse Mordecai. "Se eu falar com ele sem convite, ele pode mandar me matar", respondeu Esther. "Para esse momento você se tornou rainha", disse Mordecai. Esther corajosamente concordou em tentar. Ela foi à sala do trono. O rei Xerxes ficou maravilhado com a sua beleza e convidou-a para entrar. "Podemos jantar com Ramã?", ela perguntou. Ramã estava construindo uma forca em seu quintal. Ele planejava enforcar Mordecai nela. Então chegou o convite do rei e Ramã foi ao palácio para jantar. "Um homem quer me matar e matar meu povo, os judeus", Esther disse a Xerxes. "Matar os judeus?", gritou o rei. "Esse é você, Ramã! Guardas, prendam e o matem!" Assim, Ramã foi enforcado na forca que ele construiu para Mordecai. Por causa de Esther, os judeus foram salvos. Eles comemoraram com uma grande festa que celebram até hoje. Uau, que coragem! Como ela teve tanta coragem de salvar o povo dela. Ela foi forte e corajosa, porque ela conhecia Deus e ela sabia que Ele estava com ela. Isso me lembra do nosso versículo de hoje. Vamos aprender? Repitam comigo. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, pois o seu Deus estará com você aonde você for. Vamos cantar esse versículo com Joaquim e a Gizinha. Crianças, vamos lá! E aí, Joaquim? Crianças, vamos cantar juntos. Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Seja Seja forte e corajoso. Seja forte forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Que talento incrível que você tem, Joaquim! Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Seja Forte forte e e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Seja forte e corajoso, Pois o seu Deus estará com você. onde você for. Josué 1:9. Josué 1:9.
José o 9, José o 9, José o 9. José o 9. Uau, que versículo tão importante! Agora vamos ver como o Lumi vai aprender como ser corajoso. Quem está aí? Quem está aí? Lumi! 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 Zênia, o que houve? Eu preciso que você seja o meu abajur. Mas assim não posso dormir. Lumi, tenho muito medo do escuro. Me sinto muito sozinha. Você não está sozinha. Deus está sempre com você. Mas me sinto só. Como ser corajosa o bastante para dormir? Mesmo que você tenha medo, Deus te faz sentir corajosa. Amigos, vocês acham que Zinha deve pedir ajuda para Deus? Lumi, nossos amigos dizem que devo orar. E adivinha só? O quê? Eu vou orar. Querido Deus, me ajuda a ser corajosa para que possa dormir. Em nome de Jesus, amém. Serei corajosa. Eu nem preciso de você para ficar, porque vou lembrar que Deus sempre está comigo. Uau, isso é demais! Boa noite, Zinha! Boa noite, Lumi. Que top que o Lumi aprendeu que Deus está sempre com ele e que ele nunca está sozinho. Sim, essa é a verdade que sempre temos que ter no profundo do nosso coração. A gente pode sentir ou não, ver ou não, mas nós sabemos que Deus prometeu sempre estar conosco e sempre nos ajudar. Uau, que fantástico! Com Deus eu posso fazer todas as coisas. Isso mesmo. E tem mais. Você sabia que Ele nos deu uma armadura poderosa para usarmos contra o mal? A Bíblia fala que nós somos como soldados que lutam contra o inimigo. Sim, a Bíblia fala: não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. E como eu venço o mal com o bem? Fazendo e falando as coisas certas e amorosas, e não as coisas erradas. Isso mesmo. Deus é amor. Ele nos dá a armadura dele para lutar contra o mal. Deus tem uma armadura pra nós? Que legal! Tipo com espada e escudo. Que top! Eu acho que eu tenho uma espada por aqui. Eu já posso lutar. Mas não é só a espada que precisamos. Precisamos de toda a armadura. O que mais que eu preciso? Nós também precisamos de algo para nos proteger contra os ataques. A primeira peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. Temos que ter as verdades de Deus sempre fortes em nós, declarando elas e meditando nelas. E precisamos ser pessoas que só falam a verdade. Exatamente. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, então não vale a pena contar mentiras. Sim, seria como deixar o cinto desamarrado, deixar a armadura cair no meio da batalha. Que horror! Eu não iria querer isso. Eu também não. E aí vem a couraça da justiça. Isso, a couraça protege o nosso coração de mágoas ou ressentimentos. Uau, isso é muito importante. Qual é o próximo? E agora são os pés, que estão calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Os calçados mostram que estou sempre pronta a ir e falar de Jesus aos amiguinhos, sem ter medo ou vergonha. Pois é, não tem por que eu ter vergonha de algo que vai transformar a vida do meu amigo como transformou a minha vida. Verdade! Então vamos ser fiéis para falar de Jesus para todas as pessoas. E o próximo é o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos de fogo do maligno. Os dardos de fogo são doenças, tentações, coisas assim.
E nós nos defendemos com o escudo da fé. Uau! E o próximo é o capacete da salvação, que protege a nossa mente. Isso! O inimigo tenta jogar pensamentos ruins, pensamentos de orgulho, ou ódio, ou inveja, mas com o capacete da salvação, a nossa mente é protegida. E não esquece da espada. Isso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos todas as promessas e verdades da palavra de Deus. É assim que vencemos o mal com o bem. E tem mais um que cobre todas as peças da armadura de Deus. Você sabe qual é? Sim, e essa é a oração e súplica. Todos os tipos de orações, orando em todo o tempo no Espírito. Uau! E com toda essa armadura, e como sei que Deus está sempre comigo, eu consigo sempre ser forte e corajosa! Uau! Vamos falar a nossa frase de hoje? Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Mais uma vez. Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Vocês venceram o mal com o bem, parabéns! Uhul! Vamos falar agora a nossa confissão de fé juntos? Eu sou forte e corajoso, pois eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor! Uau, que demais! Vamos agora orar e agradecer a Deus que Ele nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida vitória contra o mal. Vamos lá? Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor sempre nos dá força e coragem para vencer o mal. Muito obrigado pela armadura de Deus que nós podemos sempre usar. E nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouquinho sobre o nosso momento de louvor. Vamos lá. Crianças, agora é tempo de louvar a Deus! Uhul! A Bíblia diz em Salmos 22:3 que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Isso significa que Deus estabelece o seu trono na nossa vida quando louvamos Ele. Que legal! Eu quero que Deus seja o Senhor e Rei da minha vida, então eu vou louvar a Ele. Você quer que o trono de Deus esteja na sua vida? Então fiquem de pé e vamos louvar a Deus juntos! Uhul! Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, repete outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. Posso contar com Jesus. Eu posso contar
Jesus. Eu posso contar com Jesus. 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, tente outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando estou só, tenho medo. Eu sei que Ele comigo estará, sempre ao meu lado, e ouve a minha voz. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando me deito e me levanto, eu sei que Ele comigo estará. Ele me ama minha família. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Vamos lembrar agora o plano da salvação, as 4 verdades que temos que entender para poder entregar a vida para Jesus. Se você ainda não fez essa decisão mais importante da sua vida, de pedir para Deus perdoar todos os seus pecados e fazer de você uma pessoa nova, um filho dele, então vamos orar juntos e vamos fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Ele promete na Bíblia que Ele vai mesmo perdoar todos os seus pecados e você vai se tornar filho dele. Que demais, não é mesmo? Mas precisamos entender que 1. Deus me ama. 2. Eu sou pecador. 3. Jesus morreu por mim. E 4. Eu o recebo e decido viver somente para Ele. Vamos orar. Querido Papai do Céu, obrigado que você mandou o seu filho morrer por mim. Eu viro as minhas costas para o mundo e eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigada que o Senhor me ama. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Se
essa foi a primeira vez que você orou para entregar a sua vida para Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus! Uhul! Fale também para sua mãe e para o seu pai, para eles também ajudarem você e orarem com você, para você crescer em Jesus. Valeu? Uhul! Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e que a intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Uhul! Gente, já está na hora de ir, que peninha! Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder todas as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!